Bom dia, Gustavo. Olá, senhor Rubens. Bom dia a todos. Como vão nossos queridos ouvintes? Mais uma vez estamos aqui de volta no Papo Legal, nosso programa que vai mudar de nome muito em breve, por conta de um registro, não é? Agora dizem que é obrigatório registrar as coisas para ser dono. Eu acho um absurdo isso, né? Exatamente, mas é importante. Um abraço para a dona Tâmara. Doutora Tâmara Ruston, que cuida das nossas marcas, verificou que Papo Legal já está sendo utilizado, então vamos mudar o nome do programa. Vamos falar hoje um pouquinho aqui sobre oportunidades de mercado? Sempre bom. Estava pensando aqui, semana passada a gente fez uma negociação num terreno e essa negociação resultou num valor em pecúnia, em dinheiro, e num valor que foi representado por um carro. Tá. Né? E isso movimentou o mercado. Movimentou tanto o mercado imobiliário quanto o mercado da venda de carros. Né? E eu fiquei pensando, falei, é algo bacana de comentar aqui com os nossos ouvintes, porque São João é uma cidade que tem muitos negócios imobiliários onde outros bens são usados como parte de pagamento. Né? Não só imóveis. É comum a gente ver no mercado imobiliário a compra de um imóvel e um outro imóvel usado como parte de pagamento. Mas aqui em São João a gente vê muito a questão dos carros. Muito veículo dado. Muito veículo dado como parte de pagamento. E aí eu fiquei pensando, isso é algo bacana porque movimenta mercado. Né? E algumas cautelas também, acredito. Claro. Tem que ter, principalmente na hora de pegar um outro bem em pagamento, claro, né? Acho que principalmente veículo, né? Exatamente. Veículo e imóvel, né? Um veículo de um alto valor, por exemplo, você tem que ter o mesmo cuidado que você tem quando você compra um imóvel, né? Não era bem esse o tema que eu ia falar, mas eu gostei para onde caminhou isso, né? Dessas cautelas que a gente tem que ter quando vai comprar um imóvel. Por quê? Imagina o seguinte, a pessoa vai comprar um imóvel, é sempre, não importa o tipo de imóvel, não importa a destinação dele, é sempre um investimento planejado. É sempre um investimento que a pessoa se programou para aquilo. Às vezes é o imóvel da vida dela, às vezes ela trabalhou a vida inteira para chegar lá. Conseguir comprar aquilo, exatamente, né? Chegar ali na hora da aposentadoria dela e falar, eu tenho dinheiro para comprar o meu imóvel, vou parar de pagar o aluguel. Vai lá e compra o imóvel. E aí o que acontece? Aquele imóvel está com pendências. Aquelas entrelinhas lá na matéria. Pois é. Aqueles problemas que às vezes a pessoa não viu por uma falta de assessoria, não viu por um desconhecimento. E é óbvio, ela é uma pessoa que conhece a área na qual ela trabalhava. Né? A área de analisar documentação de imóveis, ela não conhece. Isso fica a cargo de nós, advogados. Só que o que acontece? Se ela compra um imóvel com problemas, com pendências, essa compra pode ser anulada depois por um juiz, numa ação judicial. E esse imóvel, sendo anulado, esse imóvel, a pessoa comprou, perde o imóvel. Esse imóvel volta para o patrimônio de quem vendeu o imóvel. Para quê? Para que seja penhorado e utilizado para pagar a dívida anterior. Vamos supor que seja o caso de uma dívida. E se ela já pagou alguma coisa por esse imóvel? Ela se torna evicta. É um termo bonito. Bem bonito. Bem bonito. E não quer dizer nada para quem não conhece. É aí que está. Por isso que eu levantei a bola. Evicção. O que é evicção? É a pessoa que perde o bem que ela comprou por uma dívida anterior, ou do próprio bem, ou do vendedor. Né? E vai reclamar para quem? Porque imagina, para um juiz anular uma compra e venda de um imóvel, é porque todas as outras alternativas não foram exitosas, não conseguiram encontrar patrimônio, não funcionou. Não funcionou. Porque mesmo para o credor não quer prejudicar a pessoa que comprou aquele imóvel. Ele quer receber o que é dele por direito, que ele tem direito a receber, ponto. É isso que ele quer. Então, quando ele pede para um juiz anular aquela venda do imóvel, que levantou aquele imóvel, foi vendido, aquele imóvel poderia ser utilizado para pagar a dívida que aquele devedor tem comigo. Ele faz isso, ele sabe que é um procedimento que vai demorar também no judiciário. Né? O ponto é que, se o devedor já não tinha patrimônio para pagar a dívida, você acha mesmo, meu caro Gustavo? Que agora é o momento, né? Agora vai.
que ele vai pagar, Ah, que ele vai sem te devolver dúvida. o dinheiro Ele do vai imóvel que você devolver pagou. o dinheiro e ainda vai tirar recursos, sabe lá Deus da onde, para quitar, sabe lá Deus qual o passivo também que está em cima desse imóvel. Mas não vai, né? Mas vai, não né, meu vai, cara? não vai. Então, na verdade, o evicto perde não só o imóvel que ele comprou, como ele acaba perdendo dinheiro. Né? Você vai executar, vai tirar o dinheiro da onde, o devedor? Não vai. A gente não costuma ver isso. Então Né? o trabalho acaba sendo mais necessário por parte do comprador de verificar ali, ó, Sempre. o que eu estou comprando realmente, mas é achar. É chapéu em ovo. Exato. É ir no pré-sal da matrícula do imóvel lá para poder descobrir o que tem dentro, vinculado a ele, né? Exatamente. E aí você usou um termo muito bacana, que é o termo matrícula. Né? A matrícula do imóvel. Matrícula do imóvel que é o documento do imóvel que demonstra toda a vida daquele imóvel. Uhum. Então imagina um apartamento. Tá? A partir do momento em que se forma o condomínio, que é formado por vários apartamentos mais áreas comuns, cada apartamento tem uma matrícula individualizada. Então tem lá o apartamento número 1 é da construtora X, que é quem construiu aquele prédio. A construtora X vendeu para mim. Eu vendi para você. Você vendeu para o João. O João teve uma dívida de condomínio, o condomínio entrou com uma ação e esse imóvel foi penhorado para pagar aquela dívida ou para garantir aquela dívida. Tudo isso está lá. Tudo isso está na matrícula. Aí, nessa situação, alguém vai comprar o imóvel do João, que está penhorado. Horas. Aí o João chega e fala, não, pode comprar que semana que vem a gente já vai lá no cartório e eu passo pro seu nome. E a pessoa acha que é tudo muito lindo, porque vai ser algo muito rápido. E o João é uma pessoa de confiança. É bem conhecido. Ele é bem né? conhecido e João... Não, ele não faria, adoro quando eu falo, não faria isso. Ele não faria isso. E assim, pessoal, João é um nome hipotético, tá? Pelo amor de Deus. Se tem algum João com esse problema aí, me desculpe. Pelo amor de Deus. Se serviu a carapuça, quita a dívida de condomínio. Mas... E aí você compra o imóvel do João, porque o João é uma pessoa conhecida na cidade. Não faria isto comigo. O pai dele jogou bola com o meu. E aí ele não quita a dívida de condomínio. E aí, às vezes, o apartamento custa ali 400 mil e de dívida de condomínio tem 200, 250. Eu já vi imóveis que a dívida de condomínio superava o valor do próprio imóvel. Meu Deus do céu. Como é que você faz isso? Aí você dá o imóvel e ainda fica só com um pedacinho de dívida. Exatamente isso. Só que a dívida do condomínio é uma dívida do imóvel. Então, é uma dívida Ou seja, que vai... para onde ele for, a dívida vai junto, né? Exatamente. A responsabilidade por quitar a dívida de condomínio é do proprietário do imóvel. Se eu comprei o imóvel, eu comprei o passivo de condomínio que ele tem também. Esse é o detalhe. Mas não é da minha época. Não importa. Interessa. Vá discutir judicialmente e da hora que resolver, você me avisa o que eu já sei. Que não deu certo. Né? Porque você comprou aquilo. Né? Por isso que tem que fazer uma assessoria, uma análise desse tipo de situação. Só que isso vale não só para imóveis, como para outros bens. Então, eu recebo um carro como parte de pagamento de um imóvel. Eu preciso verificar se aquele carro possui débitos de IPVA. Débitos de licenciamento. Eu preciso verificar se ele tá a pessoa... bloqueado no Renajude, Exato. algum processo dele pegar esse imóvel. Se a pessoa que me aliás. passa aquele carro tem dívidas em nome dela, porque aquele carro pode ser usado para quitar as dívidas dela. Eu preciso verificar tudo isso. Não verifiquei porque era um carro que foi usado como parte de pagamento de imóvel. Não importa, como é que você vai vender esse carro depois? Suponho que quem pega o carro ou vai, em algum momento, vai vender esse carro. Né? Então, precisa transformar isso em dinheiro para dar o valor do imóvel que está vendendo. Entende? Então, é algo complexo. Mas isso então vale só para carros e imóveis? Não. Isso vale para embarcações, aeronaves, cavalos. Tem cavalo aí que vale mais que meu carro. Nossa Senhora. Tem cavalo campeão que vale mais que meu carro. Eu não vou falar que eu sei, porque eu não faço a menor ideia de preço de Eu também não. Eu também não. Mas tem. Eu conheço gente que é da área e que me conta cada valor que eu falo. Não é possível isso. Um cavalo vale muito mais até.
Né? isso. Então, você precisa fazer esse tipo de levantamento. Uhum. Ah, E mas essa mesma preocupação vale quando o cenário de uma aquisição, sei lá, via leilão. via leilão. Exatamente. Isso Mesma falando situação. até jogando o cenário para imóvel de novo. Exatamente. Vamos voltar então para a questão de imóvel. Ah, mas eu vou comprar em leilão. Uhum. E eu li lá na internet. A internet é muito eu legal. vi com o Dr. Google. A internet é muito legal, tem muita coisa bacana lá. Eu vi lá que alguém falou que quando você compra em leilão, resolve tudo. Resolve tudo que dá para resolver. Uhum. Porque se você arrematar é o termo de quem compra o imóvel em leilão. Se você comprar um imóvel em leilão, e esse imóvel tiver uma dívida de condomínio maior que o valor do lance é o valor que você oferece para ficar com aquele imóvel, para comprar aquele imóvel, você se torna responsável por pagar aquele excedente da dívida de condomínio. Ou seja, está lascado do mesmo jeito. Volta no que eu falei antes. Uhum. Tem muito imóvel que a dívida de condomínio é maior que o preço do próprio imóvel em mercado. Uhum. Em leilão, um imóvel chega a sair por 50%, metade do que ele vale. O preço, certo. Ou seja, é muito mais fácil a dívida de condomínio superar o valor do imóvel que está em leilão. Uhum. Quem compra um imóvel em leilão, quem arremata esse imóvel, ganha de presente a dívida de Ou condomínio. seja, você economiza no valor do imóvel, Exato. mas o acessório aí, o brinde que vem junto, né? Sai mais caro. Ah, Rubens, então leilão não é legal. Não, leilão é uma ótima alternativa. Uma alternativa e tanto. O ponto é o seguinte, você precisa também de uma análise. Né? E aí segue, se você me permitir um pequeno conselho, para quem é síndico de condomínio, para quem é administrador de condomínio e está com uma situação dessa, que é o seguinte... Não, o imóvel não vai ser arrematado em leilão se a dívida de condomínio for muito maior do que ele vale, for maior do que vale o próprio imóvel. Por quê? Porque as pessoas sabem o mínimo de matemática. Se o imóvel vale 500 mil e tem 600 mil de dívida de condomínio, por que você acha que alguém vai comprar este imóvel? Eu compro outro no mesmo condomínio por 500 mil sem dívida. Exatamente. Ah, mas ele vai a leilão por 250, mas a dívida de condomínio é 600. Então, qual é a sugestão que a gente faz para síndicos, para administradoras de condomínio? Chamem uma assembleia de condomínio. Expliquem a situação. Tá? Se for um síndico ou uma administradora que tem um jurídico atuante, ele vai fazer isso com a maior tranquilidade, tá? E vai demonstrar o quê? Que se nós, condomínio, nós, assembleia, não perdoarmos aquele excedente de dívida, Ele não vai ser... ninguém vai arrematar, Vai ser mas eu não vendido. quero abrir mão. Tudo bem. Então, coloca na ata de assembleia que você não vai, pelo menos, cobrar do arrematante, da pessoa que está comprando aquele imóvel em leilão, aquele excedente da dívida. E continua cobrando do proprietário anterior. Você pode fazer isso também. Olha só, interessante, hein? Mas tem muito síndico que fala, eu não vou perdoar a dívida. Eu quero cada centavo dela. E o imóvel vai ficar penhorado Fica lá lá. eternamente. Aí me fala... Uhum. Por que você acha também que se eu devo 600 mil de condomínio num apartamento que vale 500 mil reais, por que você acha que eu vou voltar a pagar condomínio? Eu não vou pagar mais condomínio. Minha dívida já superou o valor do apartamento. Então eu deixo lá. E vou usando, tá? E vou usando o apartamento, vou usando piscina, áreas comuns do prédio, e ninguém pode falar nada. E pra ele mim. não pode ser convidado a se retirar? Não pode. Não pode. Porque o condomínio já está adotando os procedimentos para retirar esse imóvel da minha propriedade. Mas até que isso aconteça... Eu vou usando, sem pagar. E onerando, obviamente, todos os outros condôminos, né? Porque chega num valor que precisa de um situação rateio. agradável depois, hein? Pois é. Olha só, deve ser uma maravilha cruzar complicado. com esse tipo de... É complicado. E é tão comum. Sério? É tão comum isso. É tão comum, muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum do que a gente imagina. E eu sempre falo isso de sugestão para síndico. Perdoa o restante da dívida. Você perdoar, fica relativamente mais fácil a gente encontrar alguém que compre esse apartamento em Aí leilão. alguém que vai comprar e, acredito eu, espero eu, vai começar a pagar corretamente Essa é a ideia, né? condomínio, né? Senão não faria sentido ele Você arrematar fica com em leilão. uma dívida absurda lá, com esse passivo monstruoso, você não vai ver um centavo desse dinheiro e também não vai receber receitas novas, porque esse imóvel não vai ser vendido nunca, né? Exatamente essa é a lógica.
Mas preferem esperar pagar os 500 mil de Não vai acontecer. Não vai acontecer. E aí a graça do leilão, e aí a gente voltou para o tema que eu tinha pensado inicialmente, a graça do leilão é justamente uma baita oportunidade no mercado imobiliário. Por quê? Uma oportunidade que você tem de comprar um imóvel por até metade do preço do que ele vale. E tira da cabeça essa coisa de que só está em leilão imóvel ou bem que está... Com pendência. Exato, eu ia falar. A gente não falar outra coisa. A gente se conhece já, Nossa, a gente sabe, né? Gente, imóvel problemático. A palavra veio até aqui. Veio. Para mim também vem mesmo. É assim. Mas problemático caiu bem. Problemático caiu bem. Patrimônio problemático. Então vamos lá. 100% dos imóveis em leilão são problemáticos. Isso é fato. Por quê? Porque se não fossem problemáticos, eles não venderiam por metade do preço. Essa é a lógica. Tá? Qual é o ponto? O ponto é o seguinte. Eu consigo resolver esses problemas? Tá? E aí, vale a pena investir? Vale a pena a dor de cabeça? Tá? Tem muito imóvel que eu faço análise de leilão para cliente meu que eu falo, esse não. Esse não arremate, nem de graça. A dor de cabeça é tamanha, não vale a pena. Tá? Agora, tem muito imóvel, às vezes com 5, 6, 7, 10 penhoras, além da penhora que levou aquele imóvel para leilão, que vale a pena. Tem muito imóvel que vale a pena você comprar em leilão. Tá? Só que você tem que fazer a análise direito. Tem que fazer a análise direito. Hoje mesmo, antes de vir aqui para o estúdio da PAN, eu estava fazendo análise de uma casa em leilão, em Limeira, e simplesmente não tem nenhuma informação sobre a matrícula do imóvel. Só o detalhezinho da matrícula? Só o detalhezinho da matrícula. Então, eu não consigo saber, pelas informações que estão no edital do leilão. O edital é o documento que... São as regras do leilão, para falar de uma forma bem clara. Tá bom? São as regras daquele leilão. As regras do leilão estão na lei. Tá? Mas cada leilão vai ter o seu próprio edital, falando qual é o imóvel, forma de pagamento, o que tem de problema, enfim. E não tem informação sobre a matrícula. Então, o que eu falei para o meu cliente? Eu falei, olha, não consigo te responder se esse imóvel é bom para arrematar ou não, porque eu não tenho a matrícula, não tenho sequer a informação do número da matrícula. Eu preciso fazer esse levantamento no cartório de imóveis para ver o que tem de pendência na matrícula. E aí eu me pergunto também, como é que chegou nesse ponto do leilão, de admitir um leilão do imóvel que nem tem matrícula? Vem aqui, ó, arremate um imóvel aí que, ó, é surpresa, hein? Então, pois é. Para mim, e aí é uma mera opinião minha, tá? Eu acho que isso deveria ser feito... um serviço que deveria... O resultado deveria estar no leilão. Isso não isentaria ninguém, o arrematante ou o advogado, da sua responsabilidade na compra, da sua responsabilidade em fazer a análise correta. Sim, claro. Não, isso não. Mas você fazer... E o edital é muito claro. O edital fala o seguinte, que o leiloeiro deixava de falar sobre eventuais ônus porque ele não sabe o número da matrícula. Puxa vida. Tá, mas isso você não consegue descobrir? Consegue. Então... É uma ligação, você descobre o número da matrícula, tá? Mas ele preferiu deixar dessa forma porque ia aumentar, talvez, ali o trabalho dele, o custo dele, ia ter um custo de, sei lá, R$20 a mais. Tem que ligar no cartório, realmente. Então, pronto. Só que qual é o problema? E aí que eu vejo, né? Se o leiloeiro faz esse trabalho, ele aumenta a chance de venda daquele bem em leilão. Claro. Só que o leiloeiro só é remunerado se ele vende. Então, mas se não vende, então... Então percebe que é um contrassenso? Exatamente. Eu não vou fazer porque não é obrigação minha. Tá bom, mas aí se você não fizer, não vende. Se nenhum dos interessados fizer, você não vai vender. Isso é fato. Né? Resultado, meu cliente está levantando essas informações. Eu pedi para ele verificar isso para mim, ele está levantando as informações. E aí sim eu consigo fazer essa análise. Agora, mesmo imóvel em leilão, precisa dessa análise. Tá? São imóveis problemáticos? Sim, são, a gente já sabe disso, e eu preciso saber como que eu consigo regularizar. Né? Porque você comprou um imóvel pela metade do preço... É tentador, né? É tentador, tanto como investimento, quanto como moradia. É você conseguir morar num lugar que você eventualmente não conseguiria nas condições que você tem hoje. Né? Esse é o ponto.
Acho que Entregamos mais um então, Caps? Falamos um pouquinho, demos ali um superficial sobre leilão de imóveis, oportunidades e cautelas que a gente precisa ter nos leilões. Se você tem algum tema para pedir que você queira que a gente comente... Verdade. Mande sugestões de palpite aqui pra gente. No meu Instagram, @RubensCapistrano. Até mais, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço, gente. Até a próxima.